Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro do profeta Zacarias. Vocês podem só escutar. Capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face da terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar conosco na tarde de hoje. Esse é o último culto de oração deste ano, e rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude com graça e sobretudo com misericórdia, para que possamos perceber todos os lixos emocionais que precisamos tirar dos nossos corações. Que o Senhor fale nessa tarde a cada um de nós, a cada um que ouve essa palavra. Que nada, nem um tio, nem uma vírgula dessa palavra se perca, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, as que estão presentes, e os irmãos que vão ouvir pelo vídeo, eu queria chamar a atenção de vocês hoje para algo muito comum que acontece nessa época do ano. O ano findo é um tempo de faxinas nas casas. A gente tirar toda aquela tralha, tudo aquilo que não usa, tudo aquilo que está jogado, está enferrujado, está fora de uso, a gente desprezar, jogar fora. Essas tralhas guardadas, elas só servem para juntar insetos, baratas, ratos, formigas, tantas coisas que se juntam. Aqui e acolá a gente dá uma geral, aqui a gente não deixa juntar. Mas nessa época do ano, especificamente, eu duvido que tenha uma casa onde não haja coisas para serem lançadas fora. É tempo de pintar paredes, é tempo de fazer uma grande faxina nas nossas casas. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma faxina ainda maior. A faxina emocional. As coisas entulhadas no fundo da alma, que tem trazido tristeza, abatimento aos corações. Mágoas guardadas. Gente do céu, vocês não têm noção do que essas mágoas antigas podem fazer às nossas vidas, inclusive impedindo que as bênçãos do Senhor fluam na nossa direção. Mas você pode dizer: mas olha, a ofensa que eu recebi foi muito grande, eu não consigo perdoar, eu não consigo me libertar disso, e toda vez que eu me lembro, eu tenho raiva. Papai contava uma história de um fulano que tinha lá no sertão dele, que toda vez que ele queria se vingar de uma pessoa,
Ele ficava repetindo a mágoa, repetindo, até se enfurecer e pegar uma arma, uma peixeira, seja lá o que fosse. E ele ia atrás do sujeito, fumegando de raiva. E eu tenho visto no meio do povo de Deus, surpreendentemente, ações semelhantes. Não ao ponto de você pegar uma arma e matar o outro, mas você matar a pessoa no seu próprio coração. Uma das lições mais difíceis que eu recebi na vida cristã foi a lição do perdão. Não porque a pessoa em questão merece ser perdoada, presta atenção a isso aqui, mas porque você, servo de Deus, serva de Deus, precisa viver em paz. E não tem nada pior do que ódio guardado no coração, escondido. Mas o Senhor é um Deus de revelar. Eu vou precisar ter algumas conversas com algumas pessoas, mesmo fora da comunidade, e confrontá-las com situações semelhantes. É tempo de faxina. É tempo de liberar perdão. Agora deixa eu fazer uma revelação para você. Perdão não é sentimento. É ordem de Deus. E ordem de Deus não se discute, cumpre-se. E no meu processo de perdoar determinadas pessoas lá de trás do passado, foram dias e dias e dias de luta, de choro. Cada vez que eu me lembrava do que tinha acontecido, eu queria dar fim à pessoa. E aí o Espírito de Deus vinha ao meu coração: libera perdão. Perdoa em nome de Jesus. E eu comecei a fazer aquele exercício, e no início, não parecia que estava surtindo grande efeito. Porque tinha o outro, o coisa ruim, que ficava ali o tempo todo, lembrando a mágoa. É o papel dele. E do outro lado, o Espírito de Deus perdoa, libera perdão. E eu comecei a fazer isso em oração. Já tinha virado uma reza. Eu digo: Senhor, eu quero liberar perdão, perdoar essa pessoa, essa, em nome de Jesus. E aí eu perguntei ao Senhor em oração, e me veio a resposta na forma de um pensamento. Eu não vi uma nuvem que abriu do céu, o Senhor veio, não. No meu pensamento veio a resposta que eu queria. E eu perguntei: Senhor, quando é que eu sei que perdoei? Aí aquilo veio assim, na forma de um pensamento: quando a memória da dor cessar. O que é isso? Você vai se esquecer do que aconteceu? Não. Você vai perder a memória da dor, do que a dor foi capaz de fazer. Entenderam? Você vai se lembrar da situação sem o sofrimento que fazia odiar tanto. E eu queria dizer a vocês, de um modo especial: não adentrem o novo ano com carga tão pesada nos seus corações. Entrega a situação ao Senhor, libera perdão, abençoa a vida das pessoas que ofenderam e deixa Deus agir. E você vai ver a glória de Deus acontecer de uma forma surpreendente. O texto de hoje é uma chamada à santidade. Santidade é impecabilidade? Não. É a consciência da presença de Deus em tudo que fizermos.
Mesmo naquelas horas em que nós pecamos, imediatamente há uma ação do Espírito que constrange você ao ponto de você se sentir incomodada por aquela resposta que deu, por aquele ato, por aquela situação provocada. E você aí recua e olha para cima e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda verdadeiramente a esquecer a memória dessa dor. O profeta Zacarias, cujo nome significa Deus lembrou-se, é também chamado de profeta messiânico, pelo número de profecias trazidas acerca da vinda de Jesus. Isso lá atrás. E aí é mostrado ao profeta, ele tem uma visão intrigante, e é mostrado ao profeta um rolo voante. Imagina, um rolo de papel que voava. Uma espécie de pergaminho com uma sentença escrita. Aqui vemos um veloz julgamento da parte de Deus sobre toda a impiedade da terra. Vale lembrar que a velocidade aqui é medida pelo velocímetro de Deus, não do homem. Quando a gente ouve assim, olha, Deus vai mandar uma resposta à sua oração. A resposta de Deus virá no tempo e do modo de Deus, não do nosso. O Senhor não trabalha segundo os cronogramas apressados de seres humanos. Não. Eu vi a glória de Deus descer em situações que durou 20 anos. E quando o Senhor começa a ministrar aos nossos corações, ou quando eu trago aqui uma palavra da parte de Deus, não é nada que eu não tenha vivido, que eu não tenha experimentado. Eu não trago aqui um conto de fadas, uma história da carochinha. Não, são histórias vividas, experimentadas na carne. E muitas vezes histórias que cortaram o meu interior profundamente. Mas me trouxe a oportunidade de pregar como quem tem autoridade. Porque eu experimentei. E muitas coisas só fluíram na minha vida depois da liberação desses perdões. Eu não sei para quem essa palavra, não sei se tem algum propósito, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. E aqui, voltando para o texto, o curioso é que o tal rolo voante mencionado pelo profeta tem a medida exata do Santo dos Santos. Duas coisas chamam a nossa atenção na visão trazida. Primeira, o profeta é chamado para ver o que estava escrito no rolo voante. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um pergaminho voando com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Quem tem conhecimento da palavra sabe que esta é a medida exata do Santo dos Santos. Isto vindica santidade. E o Senhor hoje está vindicando em nosso meio santidade. Santidade do ponto de Deus é separação de práticas que entristecem o coração do Pai. E o ódio, a mágoa, a falta de perdão é algo que fere profundamente o coração de Deus. O Senhor é aquele que julga segundo a sua santidade, como foi dito. Ele é o paradigma, ele é o modelo. Nenhum líder humano, por mais santo que seja, é exemplo para nós. O exemplo é Jesus. Ele é o nosso paradigma.
quando quisermos olhar para um exemplo de algo experimentado na palavra, olhemos para Jesus. Por isso que ele se fez homem, para sentir as nossas dores, para ser rasgado por dentro e por fora, como nós somos tantas vezes, para sentir o que o homem sente. Como podemos imitar Deus? Olhando para Cristo. Em Efésios 5:1, o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós estamos avançando no tempo, não sei quanto tempo estaremos ainda por aqui, o Senhor sabe de todas as coisas, mas o Senhor propõe para nós uma grande faxina interior. Não importa o nível da ofensa, perdoa, libera perdão, mesmo que você não sinta no início nada, faça com que sua oração ela seja contínua nessa liberação de perdão. Senhor, eu não estou sentindo vontade, eu não estou sentindo absolutamente nada, eu estou fazendo isso em obediência à sua palavra. A vontade que eu tenho é de quebrar a cara de fulano, de cicrano, de beltrano, mas sua palavra me manda perdoar, e eu vou perdoar até que a memória dessa dor se acabe. Vocês estão entendendo? No começo, a carne da gente rejeita isso. A gente quer voar na goela do outro. Mas o Senhor, por alguma razão, está trazendo hoje essa palavra. Segunda coisa que o texto chama a atenção: a sentença decretada cairá sobre a casa do ofensor. Versículos 3 e 4. Então ele me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos. Eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: olhe e veja o que vem surgindo. A sentença aqui descrita cairá sobre a casa do que ofendeu, do seu ofensor. Daquele que faz o mal e acha que ninguém o vê ou pune. O Senhor é o justo e reto juiz. Não adentrem o novo ano carregando cargas apodrecidas. Ouviram? E diante desta palavra, é impossível não olharmos também para o que está acontecendo, especialmente em nossa nação, quando a impunidade tem reinado em todas as instâncias, as trapaças e negociatas têm alcançado patamares nunca vistos. Todos, indistintamente, estão corrompidos. É quase desalentador olharmos o panorama à nossa volta. Quase esmorecemos se não for a confiança naquele cujos olhos estão por toda a terra e prescrutam a tudo e a todos. A gente está vivendo, eu conversava essa semana com uma pessoa, na verdade duas pessoas. Uma tendia para a esquerda, outra tendia para a direita. E uma idolatria muito grande com as figuras propostas para a presidência da República. Eu escutei as duas. Eu disse: não tem um que preste.
Fiz um arrudeio medonho. A minha maneira, a minha moda. Sabe quem manda nesta nação? O Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de tirar e de levantar. Não podemos nos confiar nem na esquerda nem na direita. A nossa confiança deve ser posta naquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Mas por que o Senhor permitiu que esse aí fosse presidente? Porque o Senhor vê o que nós não vemos. É porque é uma coisa maravilhosa? Não. É porque o Senhor está querendo também ensinar lições preciosas. Todas as vezes que levantamos ídolos no nosso coração, o Senhor é aquele que derruba. A gente tem visto pessoas, líderes de igrejas, membros de igrejas, no meio da rua, dormindo e acordando no meio da rua, fazendo acampamento na porta dos quartéis. Onde foi que se viu isso? Sabe onde é que servo de Deus deve estar acampado? Diante do trono da graça. É diante do trono de Deus que nós precisamos entregar as nossas questões, as nossas preocupações, as nossas agonias. É Ele que tem a resposta para nós. Amém? Quase esmorecemos se não fora a graça de Deus. E sobretudo, quando deixamos de olhar para aquele cujos olhos estão por toda a terra e sabem e veem tudo. Quando lemos um texto como este, que embora tenha a sua aplicação primeira ao passado, percebemos que aplica-se perfeitamente à situação vigente, a tudo que estamos enfrentando. E para terminar, eu queria dizer a você hoje, de uma forma profética, Senhor, me permita, nada ficará impune. O Senhor trará as obras de todos à luz. Nada ficará oculto debaixo do céu. A sentença já saiu. E em breve o juiz do universo liberará a sentença já decretada. E ai dos transgressores e suas corrupções. Nada ficará impune. Não ficará pedra sobre pedra. Amém? Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos seus corações, em nome de Jesus. Vamos orar umas pelas outras.